foi isso aqui que vocês trouxeram? É, a gente Isso aqui é o ouro, gente, é o ouro. Não é tudo que tá no saco dourado. E a conta deu certinho, você viu? Deu um balde de terra e um saco de folha seca para cada canteiro. Deu muito certo. Gratidão aí, Timo, por ceder o carro. É, Muito né? bom. A Flávia já limpou. Isso é a cooperação, ó. Cooperação trazendo sintropia. Cooperação. Já adiantando nos temas aí da roda. E Flávia, tu quer começar a falar dos alimentos? Para depois a gente já engatar na hora da horta. Deixa eu ficar aí do seu lado. Então, galera, Flávia agora vai falar. Vamos Flávia espalhar assim mais também, sei lá. vai se apresentar. Acho que vou sentar também, acho que a gente pode, né, ir se acomodando, Vocês ficando da forma quiserem mais sentar confortável possível, quem estiver no sol, sair do sol, que apesar daqui não Dá pra ter... sentar nos tronquinhos aqui também, ó. Apesar do espaço aqui ser super acimentado, ainda tem umas árvores sobreviventes aqui fazendo uma sombra deliciosa. Bom, vou me apresentar primeiro, né? Boa tarde a todas e todos. Eu sou da Escola de Serviço Social da FRJ, faço parte de um grupo de extensão que presta assessoria ao movimento MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, e a gente está aí num projeto de discutir soberania alimentar e como fazer esse debate, né, nas comunidades e passar a informação, que infelizmente ainda é muito limitada, sobre o nosso alarmante números agrotóxicos. Bom, fiz aqui um trabalho simpático, colorido, que a ideia era que a gente fosse trabalhar com jovens, né? Então, de uma forma lúdica, também poder apresentar o top 10 dos agrotóxicos. A cenoura, né, 49% dela está contaminada, o abacaxi, 32%, a couve, 13%. 13 não, 31. 31 é que eu tô vendo mais pra baixo. 31%. 31%. A beterraba, 32%. O pepino, 57%. O mamão, 30,4%. O morango, 63%. A couve, 54%. O tomate, 16%. E o pimentão batendo recorde de 91%. Esse daí eu não vou acreditar, porque eu gosto muito de pimentão. Vou ignorar esse fato. Isso não é verdade. Isso não é verdade. É verdade esse bilhete. Não é verdade. Pô, então tô ferrado, que eu Fake gosto de news, tudo fake aí. news. Esse top 10 ele foi feito pela Anvisa. São os alimentos que mais correm na mesa da família brasileira, né? Tem outros alimentos que também estão nessa sequência, né, de uso excessivo de agrotóxico. Infelizmente, desde a Revolução Verde, né, mundial, a partir da década de 60, os agrotóxicos eles são utilizados com uma falácia de que eles iriam promover, né, desenvolvimento e matar a fome, né? Felizmente nós ainda somos no mundo 14 milhões de famintos. Isso é um número também muito alarmante, muito assustador. Nós, infelizmente, no Brasil também voltamos esse ano, né, a fazer parte, né, de pessoas que ainda passam fome. A gente havia saído, né, dessa linha dos famintos, mas infelizmente retornamos com a crise econômica que nós estamos vivendo, né? E eu acho que esse top 10 ele é uma base para a gente se aproximar com a ideia do que a gente está produzindo, né? Em termos de alimentação, como que nós estamos nos alimentando. Isso é muito importante, porque o alimento ele é o elo entre o campo e a cidade, né? Eu acho que é o que nos unifica. Todos nós precisamos nos alimentar. E, infelizmente, os produtos que são produzidos por pequenos agricultores que não têm subsídio do Estado, os seus produtos acabam sendo mais caros do que os produtos que estão sendo subsidiados pelo Estado, por isso que a gente vê essa diferença de mercado, né? Porque eu chego no supermercado, a alface que está no mercado, ela custa 50 centavos, mas se eu vou numa feira orgânica, o que é uma outra discussão, né, que a gente precisa debater, né? A diferença do orgânico e do agroecológico, a
alface é R$2, mas a gente não está fazendo a leitura do que está por trás dessa produção, né? Quais são os incentivos, que tipo de estrutura essas pessoas que estão produzindo recebem. Infelizmente, o pequeno produtor, quando ele vai pedir financiamento no Banco do Brasil, né, na Caixa Econômica, ele é vinculado a produzir aquilo que o mercado deseja que ele produza naquele momento. Então, a questão da soberania alimentar está ligada a essa produção. Você não produz aquilo que você deseja, você não produz a diversidade, você produz o que o Estado e as empresas que estão apoiadas pelo Estado, como a Monsanto, estão vinculadas a esse financiamento. Você vai ter que comprar as sementes dessa empresa, você vai ter que comprar os agrotóxicos que essa empresa utiliza, e você está completamente atrelado a esse mercado mundial de uma produção de alimentos que não favorece, que não chega à mesa da gente, né? Apesar dessa contradição, a agricultura familiar, ela produz 75% do que nós nos alimentamos, né? A produção industrial do campo, ela está voltada para commodities, então eles não produzem o nosso alimento do dia a dia, o que faz, né, o nosso café da manhã, o nosso almoço. Acho que você pode falar um pouquinho. Eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Entender melhor a porcentagem. 100% seria o quê? 100% de toxina, 90%, por exemplo, do pimentão, né, que é o maior concentração de agrotóxicos, ele está 90% contaminado. Só tem 10% dele praticamente ele inteiro. Vamos dizer que o talo dele... É só a parte de baixo que está... Não, ele por inteiro. Vamos só comer a parte de baixo lá do Ele por inteiro, por exemplo, é muito discutido, né, da forma da reutilização da casca do abacaxi. Vamos fazer suco da casca do abacaxi. Há uma galera que defende que na casca do abacaxi tem uma concentração maior, né, da toxina, e há agrônomos que diz que não, ele por inteiro está completamente contaminado. Então a casca, o talo, o suco, tudo aquilo ali você está absorvendo, né? Infelizmente no Brasil a gente está com um número aí, são números tão alarmantes que eu já fico meio perdida, esses números vão pipocando na minha mente. São 7 litros de agrotóxico que a gente toma anualmente. Anualmente, eu, você, ele, todo mundo. 7 litros de agrotóxico, cada pessoa nesse país. Isso não é só via alimento, isso é via o ar, a água, o solo. Está tudo contaminado, né? Infelizmente o nosso aquífero Guarani, ele já está contaminado. Isso é uma coisa que a gente precisa debater com a base da classe trabalhadora, né? A gente precisa conversar com as pessoas que estão aí num trabalho tão alienante, tão desgastante, que eles não acessam esse conhecimento, eles não acessam esse debate. E isso precisa ser debatido com todo mundo. Peraí, para tudo, gente. O negócio está real, nós estamos adoecendo por conta disso. O INCA, semana retrasada, fez uma pesquisa com uma cidade próxima aqui, se chama Serra Mar, né? Ali a região de Casimiro de Abreu, e ano passado... Esses dados estão na Anvisa? Esses dados estão na Anvisa e estão no dossiê da Abrasco. Se você colocar na internet dossiê da Abrasco... Abrasco é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Na Abrasco tem vários braços de várias instituições diferentes que fazem pesquisas em relação à alimentação, ao uso de agrotóxico. O Brasil, além de ser o maior consumidor de agrotóxico no mundo, ele é o maior produtor e produz também os agrotóxicos que são proibidos há mais de 10 anos na Europa, no Canadá, na Austrália, nos Estados Unidos. Os grandes maiores produtores, né, de alimentos mundiais já não produzem e não liberam agrotóxicos que nós
nós estamos consumindo e, infelizmente, esses trabalhadores que não têm acesso a essa informação, não estão sendo orientados tecnicamente da forma correta, estão guardando o agrotóxico dentro de casa. Então, assim, o INPA fez uma pesquisa muito interessante, uma coleta sanguínea deles, tanto da população rural quanto da população urbana em Casimiro de Abreu, porque só no ano passado 6 trabalhadores rurais morreram de câncer. Só na cidadezinha de Casimiro de Abreu, que tem 100 mil habitantes. Então, assim, é um dado alarmante, é um dado assustador, que é uma cidade que produz muito alimento para o entorno, né, da grande cidade do Rio de Janeiro. E essas pessoas estão adoecendo. E as pessoas que não estão ainda diagnosticadas têm uma probabilidade muito grande de adoecer. Então, inclusive nós, né? Inclusive nós. As intolerâncias alimentares que nós temos estão muito vinculadas ao agrotóxico. Quando você come, que você fica se sentindo pesado, que você não consegue fazer a digestão direito. Os alimentos, eles além de estarem intoxicados, as sementes que são transgênicas, elas não contêm o mesmo nível de nutrientes que uma semente de uma produção agroflorestal vai ter. Hoje a gente tem, olha que lindo, hoje a gente tem uma comparação que uma maçã da data de hoje, ela equivale, ou melhor, assim, há 10 anos atrás, uma maçã equivale a 50 maçãs de hoje, para você ver como nutricionalmente ela tem esse disparate de nutrientes. Nós estamos obesos e estamos desnutridos. A quantidade de alimentos industrializados que nós estamos consumindo é muito grande. Por que tudo tem amido de milho? Porque o amido de milho e a soja se tornaram um grande mercado comercial onde todos os alimentos industrializados têm um pouco dessas duas substâncias. Por que se criou esse nicho de que vamos consumir soja? Soja é uma delícia, pode ser consumida, mas não dessa forma desmedida que nós estamos consumindo, né? Então, junto com o movimento dos pequenos agricultores, a gente tem feito esse trabalho com os camponeses da cidade, da grande metrópole do Rio, para poder discutir a produção agroecológica. A produção agroecológica ela é viável. Nós fomos, eles principalmente, né, foram completamente expropriados do conhecimentos naturais, que é feito pela observação da natureza. É possível produzir agroecologicamente. A sazonalidade dos alimentos, nós estamos completamente desconectados a elas, né? Vai ter uma fase que vai ter manga pra caramba agora no verão. Então vamos consumir muita manga, suco na salada, em sorvete, a fruta. Tem diversas formas que você pode ter a criatividade de consumir este alimento, como o milho, né? Mas não o milho transgênico, né? O milho sadio, o milho crioulo. Por isso a importância das sementes crioulas. São sementes naturais e elas se adaptam a cada região, ao clima. Por isso que a América Latina tem uma diversidade de tipos de milho tão rico, tão grande. O Altieri, que é um agrônomo, ele tem um livro muito conhecido, né, que é Agrofloresta Base Produtiva. Tem um dado ali que me chamou muita atenção, que antes do processo da Revolução Industrial, né, da Revolução Verde no campo, no mundo nós tínhamos 11 mil tipos de arroz. Qual é a quantidade de tipos de arroz que a gente encontra no supermercado? É claro que cada região vai ter, né, um grupo alimentício maior, mas a gente praticamente se baseia em 3, né? O branco, o integral e o arbóreo. Aqueles outros que é o preto, o verde, o selvagem, eles se tornaram produtos de luxo, se tornaram produtos seletivos e não deveria ser, né? A importância da soberania alimentar é você também valorizar a cultura de cada região e a alimentação que aquele grupo social tem, né? Com a globalização, a gente perdeu muito isso, nós perdemos a nossa identidade alimentar. Apesar da gente ter, né, como por
por exemplo, o açaí, o tacacá, né? A feijoada, como alimentos, né, tipicamente brasileiros, mas são poucos. É o universo inteiro. O universo alimentício ele é muito mais vasto do que isso que é propagado para a gente. Então, quando a gente produz e consome de forma agroecológica, a gente trabalha a nossa criatividade, né, no consumo dos alimentos, as famosas punks, né, que pra gente que tá aqui no meio urbano é punk, mas pra galera que tá no interior não é punk, né? O Luiz estava até contando hoje pra gente na hora do almoço qual o nome da taioba. A taioba na cidade dele é como se fosse alface pra gente aqui. É um alimento comum, tá no prato todos os dias, né? Então isso é muito importante, a gente resgatar essa cultura alimentar. É na família, né? Mas, então é isso, né, Flavinha? Pegando o gancho da Flavinha, a Flavinha tava falando do alimento, né? Algo que a gente se distanciou tanto hoje em dia. E é algo que está nos trazendo aqui, nosso alimento. E é engraçado porque a gente se distanciou tanto do nosso alimento, né? Se você for reparar na natureza, toda espécie ela está totalmente... seu comportamento, tudo vai estar totalmente atrelado ao seu alimento, ao que vai trazer recursos para ela viver. E alimento e água, né, basicamente. E a nossa espécie, ela se distanciou tanto disso, de produzir seu próprio alimento, que é algo vital pra gente, né? Você vê aí a greve dos caminhoneiros e tal, o simples aumento do diesel fez muita gente ficar sem seu alface, sua verdura e ter que comer uma coisa totalmente convencional que também em poucos tempos ia sair do mercado. Então a gente vê quanto a gente é vulnerável a esse sistema em relação à nossa alimentação e quanto a gente está distante, sem conhecer o que a gente está comendo e quais formas de produção. Então, aqui hoje a gente vai apresentar um pouco de novos conceitos que vêm surgindo, novos para a gente, porque para os índios eles já usavam vários métodos que a gente vai fazer hoje, estamos fazendo hoje aqui, que no caso se resume na agrofloresta, que é o método que a gente segue, que vai se basear basicamente nos princípios da floresta. E o que é isso? É você olhar para a natureza e usar ela de sua grande professora. Que quando você olha para uma floresta, você vai ver ali um espaço muito produtivo e que funciona por si mesma, né? Não tem ninguém ali indo de fora e colocando nada dentro, a não ser quem está ali dentro, que são as espécies da própria natureza. E a primeira coisa que você vê é uma diversidade bem grande. Você vê aqui mesmo, quando você olha um espaço totalmente degradado, você olha, você tem amendoeira, você tem uma leucena, você tem uma goiabeira, você tem várias punks aí, você tem caruru, né, erva cidreira. Então, naturalmente, você já vê um espaço com várias espécies coexistindo e trabalhando juntas para trazer uma melhor condição de vida. Você vê borboletas sendo atraídas e tudo mais. Então, não faz sentido a gente seguir a lógica convencional de plantio, que é o quê? Que é monocultura, basicamente alimentada de agrotóxico, né? Você vê um grande campo, uma paisagem clássica do campo é aquela monocultura de soja, de alface. Dificilmente você vê coisas consorciadas, né? Coisas plantadas juntas, como deveria ser naturalmente. Você tira, desmata uma floresta riquíssima, cheia de bichos, cheia de insetos, cheia de fungo, bactéria, várias espécies de planta para plantar só alface. Alface, alface, alface. E a gente vem percebendo, né, muitas pessoas se preocupando com a nossa alimentação, que isso não é normal, né? Você não vê na natureza nunca uma espécie só nascendo espontaneamente. Tudo, né? Assim. Então, aquele alimento ali, para ser produzido daquela maneira, ele vai ter que ter muito agrotóxico, porque se você tira todas as plantas, você causa um desequilíbrio de que os insetos não vão ter mais o que comer nem nada, então eles vão acabar com sua produção. Para contrariar isso, você coloca muito insumo, muito agrotóxico e tudo mais.
Então é uma coisa que é totalmente insustentável para o planeta, algo que deveria estar cumprindo função, está melhorando o planeta, como é o passarinho, através da sua alimentação, vai na árvore, pega seu alimento e está dispersando a semente, está plantando seu próprio alimento através da fome. A gente não, através da fome está destruindo o nosso planeta, a gente não está criando, a gente está consumindo. E a agrofloresta ela vem invertendo todas essas lógicas, ela não está só consumindo, ela está criando mais do que consumindo. Daí vem o termo sintropia, que não sei se alguém já ouviu falar aqui de agricultura sintrópica, que é outro nome também para agrofloresta, que é essa mudança de paradigma, de você achar que o mundo vive baseado na escassez, vive baseado no acaso e vive baseado na competição. Essa forma de plantio ela vai inverter todas essas lógicas que são prato cheio para o capitalismo, né? Escassez, competição, o acaso. Isso tudo é muito bom para o capitalismo se apoderar e justificar essas formas. Então, na verdade, quando você planta essa forma, você vê que não é escassez, é abundância o acaso. Você olha uma mangueira, você olha uma cachoeira, você olha uma abóbora dando, você vê que ali é abundância. Você planta uma semente, você cuidando, você consegue ter muitos frutos. Você vê uma mangueira, às vezes sem fazer nada, você vê ela uma serpulana carregada, um abacateiro, um jamelão, enfim. Isso é abundância na natureza, um rio com água abundante ali, não para. Essa é a forma que a natureza opera, na abundância. Então a escassez é uma coisa que a gente tem que eliminar, ainda mais no lugar que a gente está, de Mata Atlântica, de lugar tropical, onde tudo nasce, tudo dá em abundância. A gente tem que tirar essa lógica da escassez da mente, ver que plantando é possível ter uma vida abundante. E a lógica da competição também, se você for observar as plantas, no caso, você vê uma floresta, como é que as coisas estão ali, estão competindo mais do que cooperando? Impossível, se elas estão todas juntas ali, harmonicamente funcionando, produzindo bastante. Então, a gente vê que a cooperação, ela prepondera muito mais na natureza que a competição. As coisas cooperam sempre para produzir cada vez mais recursos, ter cada vez mais vida. Então, a gente vai sempre usar essa lógica da cooperação, a gente não vai usar um veneno contra uma lagarta que chegar aqui, ou então colocar agrotóxico, ou então tirar todas as plantas que tem aqui e botar uma só. A gente vai cooperar com o que a gente já tem para produzir cada vez mais vida. E a lógica do acaso também, a gente vê que a gente não está aqui por acaso, todos estamos aqui por um propósito, como toda espécie também está aqui por um propósito, que é seja polinizar, seja plantar esse alimento, seja o urubu ali fazendo a limpeza da carcaça, a bactéria, tudo aqui está por um propósito, só a gente que está vagando por aí sem propósito, o que também é um prato cheio para o capitalismo. Então a gente vem aqui mostrando que é possível assim, cumprir função, ser oportuno para o planeta, e a gente vem equipado com essas ferramentas. Você vê que quando a gente pega a mão na enxada, começa a agir nessa engrenagem da vida, como a gente tem o potencial de transformar e como é possível plantar alimentos saudáveis, muito mais ricos, é o que ela está falando, às vezes a maçã hoje em dia é nutricionalmente muito mais rico do que ela era originalmente, porque a gente foi nesse processo de domesticando as plantas de uma forma que fosse interessante para o capital e não para a nossa nutrição. Então quando você planta um milho crioulo, como a gente vai plantar aqui hoje, uma abóbora, você tem alimentos, além de sem veneno, com uma riqueza muito maior de nutrientes. E você não vai, tão cedo você não vai depender do alimento envenenado do mercado. Então a gente vê que a gente consegue começar uma pequena revolução, às vezes assim, num terreno baldio, que não tinha nada, tinha lixo, poucas pessoas ali agindo de uma forma sintrópica consegue alterar o espaço, transformar, ressignificar o espaço, produzindo alimento, que é algo que deveria ser a base ali da nossa preocupação, né? Nosso alimento, nossa água, coisas que são, de fato, não são supérfluas, né? São necessárias. Que, infelizmente, por conta de toda a evolução, da urbanização, a gente se distanciou muito. Mas aqui essa atividade para mostrar que é possível sim fazer agricultura urbana e que é importante estar o quão mais próximo do nosso alimento, né? Que é o que é vital pra gente. Então acho que a gente vai mostrar aqui, deixar essa parte pra galera também que é muito boa de botar a mão na massa, que é a galera das universidades públicas, da UFRJ, que são jovens querendo mudar essa forma de produção para uma forma mais saudável.
praticamente eles fizeram tudo isso aqui em poucas horas. Tinha só cimento aqui e algumas plantas espontâneas nascendo. Eles conseguiram juntar, otimizar e eu acho que podem falar um pouco também do que está sendo feito aqui para a gente conseguir plantar alimento. Na verdade, como você já adiantou, o terreno era baldio, né? E parecia que tinha uma iniciativa de horta ou de parquinho, alguma coisa assim. Mas só tinha areia assim no fundo e aqui é concreto. Não sei se dá pra ver. A gente tentou tirar o concreto, fez um buraco. Mas não deu muito certo porque o concreto está muito profundo. A gente não ficou contente de tentar aqui somente. A gente foi lá e tentou ali. Aí ali o cimento onde o Naldinho tá, eu acho. Que tá um buraco assim que a gente conseguiu fazer ali do outro lado, né? A gente conseguiu atingir o solo. Aí a gente ficou muito feliz e a gente falou assim, a gente quer voltar aqui para tirar esse concreto. Mas nada impede de plantar também no concreto, porque a gente também planta na laje é concreto e a gente sai plantando em tudo quanto é lugar mesmo. Porque a gente quer ver tudo verde e quer trazer o verde para essa favela aqui. E isso a gente mantiu esse laje, né? Mesmo porque So the concrete is here. We use what we have, the branches we have. E essa terra foi que a gente raspou, né? A gente foi raspando todo o concreto e juntando assim nessa estrutura que a gente chama de leiras, né? E pra que isso? Pra condensar aqui a matéria orgânica aqui, o nutriente da planta. Então aqui a gente vai conseguir fazer um canteiro de hortas, né? De hortaliças. A gente trouxe algumas mudas aí de milho, capim-limão, cidreira. Inclusive já tem aqui um monte de cidreira. A gente deu uma podada nela. Vai ser o canto da cidreira. E a gente trouxe várias outras plantas assim, que são mais resistentes a esse clima, né? E essas condições assim. Mas dá pra plantar muita coisa. Dá pra plantar alface, dá pra plantar rúcula, tomate. Inclusive tem um tomate que tá nascendo ali no meio do concreto. Nossa, vocês mostraram aquele tomate desse tamanho, assim, bonitão, pô, concreto, gente. Então dá sem veneno. Pra plantar. Sem veneno nenhum. Dá pra plantar muita coisa. Tem picão aí que dá pra comer. Tem, se eu não me engano, também tem caruru, que a gente pensa assim, a gente olha, a gente vê assim, tudo mato, mas não, gente. Não é mato, dá pra comer também, é só saber, sabe? Corre atrás da informação. Hoje em dia tá bem difundido esse termo de PANC, né? Planta alimentícia não convencional, que é você conhecer as plantas da sua região e saber o uso que ela pode ter, né? Pode ser não só de comer, mas também pode ser medicinal, como a maioria das plantas são, sabe? Falar que uma planta ou outra é medicinal, isso é mentira. A maioria delas são medicinais. Então, assim, dá para plantar muita coisa aqui nesse pouquinho de terra aqui que a gente reorganizou, deixou de uma maneira mais estruturada para facilitar o nosso trabalho, para facilitar o manejo dessa área. E é isso, gente. Não precisa ficar à mercê dos caminhoneiros, porque quando teve a greve dos caminhoneiros, muita gente estava passando fome porque não tinha dinheiro para comprar comida porque estava caro demais, ou simplesmente estava gastando muito dinheiro com comida e eu lá felizona comendo pra caramba com as coisas que eu catava lá no fundão. Sacolas, assim, um dia eu peguei e falei assim, pô, amigas, vamos ali, sei lá, pegar a bicicleta e fazer a colheita aqui no fundão mesmo. As meninas choraram no final do dia porque estavam com 2 sacolas cheias de não conseguir carregar e falar assim, cara, eu paguei R$1 por isso. Então, tipo, pô, dá pra comer, dá pra ser feliz, dá pra, enfim, mas é meter a mão na terra, tá ligado? É plantar e não ter medo de plantei 1000 e só nasceu 3. É isso aí, gente. Você vai plantar e vai nascer pouca, enfim, mas é isso, é plantando que vai colher. E
insiste, cada vez nasce mais. Certamente. Insiste, exatamente. Porque o que elas estavam fazendo aqui, o que elas estão fazendo ali, ó, são insistindo, resistindo. E a gente tem que resistir, não só no concreto, mas também no sistema e na vida. E é isso, enfim, é isso aí, esse lugar aqui agora que tá pronto, maravilhoso. Pronto não, a gente trouxe ainda composto e folha seca também, que a gente vai colocar assim, como o composto é pequenininho, daí tipo fazer uma caminha assim pra planta, né? E colocar o composto só tipo no buraquinho assim que você vai colocar a plantinha. E aí colocar muita folha seca em volta, assim, sabe? E daí assim a gente vai estar preparando a planta para resistir ainda mais. E se essas plantas que estavam aqui, elas resistiram, com certeza as outras vão, né? Então é isso aí, só encher de planta agora e esperar crescer. Se a galera quiser fazer uma agrofloresta, vai ter que quebrar o cimento. Daí a gente vem junto aqui pra quebrar. É isso, só chamar. Eu queria uma dúvida. Uma chuva forte, no momento, na minha opinião, ainda poderia levar um pouco da terra. Sim. Teria que reforçar embaixo. Sim, os canteiros teriam que reforçar, mas esse é um... Sim, mas aí vai ter... A gente deixou dessa maneira porque tudo vai depender do que o pessoal do museu vai querer fazer com esse espaço dentro de um... Não, claro, eu só queria dar isso. Vai lixiviar, que ainda vai escorrer tem que fazer para realmente conseguir, né, manter as plantas. Sim. O que é bem importante é plantar também, nessa pouca de terra que tem, que as plantas também fazem esse trabalho de reter o solo, as raízes e tal. Mas de fato é bom dar uma leve aplanada, não deixar também assim muito alto, para que não role essa perda de nutrientes tão rápida e de terra mesmo. Então deixar uma coisa mais plana para que ela possa se assentar no meio desses troncos. E falar também que o interessante de se plantar na rua e em qualquer lugar dessa forma, sintropicamente, é você usar os recursos que tem no próprio local, né? Se vocês forem ver, a gente até trouxe ali para poder melhorar mais ainda a situação, mas não era necessário também. A gente conseguia só pegando um pouco de árvore que tem aqui, um pouco de vegetação, você vai olhar o que você tem, o que você pode usar. Então aqui a gente tem vários que ela falou, que a gente chamaria de matinhos, mas muitas são alimentícias e tal, mas são as espontâneas que estão nascendo aqui no local muito bem, né? Um pouco de terra que tem, você vê que elas estão vindo muito bem. Então a gente pode muito bem podar essas árvores, essas plantas, para ser nosso alimento para essa terra, enriquecer essa terra que está pobre. Então ela em decomposição, essas plantas, qualquer planta, esse matéria verde em decomposição para o solo, vai ser bom. Isso é uma inteligência da floresta também. Você vai na floresta, você nunca vê o solo da floresta nu, igual a gente vê talvez num plantio convencional. Ele está sempre protegido da chuva, do sol, por folhas, e também essas folhas vão ser os próprios nutrientes da terra. Por isso que a terra é tão rica, que ela está sempre bem coberta. E aqui a gente tenta fazer a mesma coisa, deixar a terra bem coberta, que assim a gente não precisa regar tanto, a terra vai ficar cada vez mais rica, tem um horizonte cada vez mais orgânico. Então a gente vai procurar ver o que a gente pode trazer de matéria orgânica para nossa horta daqui mesmo. Então você vê, às vezes uma árvore está crescendo bastante, ela cresce bem, nasce espontaneamente, ela pode servir sim de poda. A gente pode sim vir tirando o que não é interessante pra gente, no caso, que a gente não vai comer, e botar aqui. Já que não tem ninguém comendo essas plantas, a gente pode tirar e usar elas de alimento para o solo sim vir e dar as coisas que a gente vai botar que a gente se interessa. Por exemplo, abóbora, milho, alface, temperos. Então esses galhos aqui também, isso aqui, além de fazer a borda do canteiro, ao longo do tempo vai se decompor e vai virar terra também. Tava tudo aqui. E a própria terra também, a gente foi raspando o pouco de terra que tem aqui, que é proveniente das próprias plantas que estão caindo aqui, estão gerando essa matéria orgânica, que é pouca, mas se a gente acumular, começar a trazer mais matéria, otimizar, essa terra vai ficar cada vez mais rica com as próprias coisas daqui. Essas coisas vão estar sempre crescendo, a gente pode estar sempre podando, elas vão rebrotar, a gente vai estar sempre jogando para a terra. Hoje a gente vai plantar outras coisas também, que são, a gente chama de adubação verde, que vão crescer rápido, justamente para a gente tirar, podar elas e estar sempre enriquecendo o solo. E além de jogar matéria no solo, as próprias raízes também vão trabalhar ali, se associando com fungo, bactéria, criando cada vez mais espaço, aerando o solo. Então as plantas vão
as plantas vão trazendo cada vez mais vida. Então isso é sintropia, cada vez que você planta, você melhora o solo. Diferente do convencional, cada vez que você planta, você piora o solo, tem que botar mais insumo, mais agrotóxico. Então é essa a lógica, o plantio é bom para o solo, não é ruim para o solo. A gente planta dessa forma. Então acho que a gente pode começar uma atividade prática, né, de plantio, para vocês entenderem as espécies que a gente vai usar aqui de início. Eu vou trazer ali para cá algumas das mudas, as outras já estão aqui, só para a gente fazer uma apresentação das espécies que a gente vai introduzir aqui. Tá? Vamos plantar? Quem que vai meter a mão na terra aí? Quero saber. Ó, cada um adota 2 plantinhas aí, a gente planta rapidinho. Vou trabalhar. Tem tomatinho aqui também. A Flávia que pegou esse é amigo. Eu vou dividir Então, gente, vou começar a apresentar aqui alguns dos alimentos que a gente vai plantar hoje. Esses aqui foram coletados num local de horta urbana também, comunitária, da UCA, um projeto que alguns moradores, junto com alguns universitários, começaram a fazer. E rapidamente a gente transformou o local, trouxe várias espécies comestíveis. E dentre delas, uma espécie muito amiga nossa lá é o boldo. O boldo, provavelmente muitos devem conhecer. Para quem não conhece, é uma planta medicinal, que o chá dela é muito bom para o fígado, para ressaca, para quem tem problema de comer comida gordurosa. E além de ser medicinal, ela cresce rápido e ela é muito resistente. Ela vai conseguir crescer em solos ruins, vai conseguir crescer na sombra, no sol. Então é uma espécie muito boa para cá, porque ela cresce relativamente rápido, gera bastante matéria orgânica. Aqui eu tentei pegar a estaca. É bom vocês entenderem também que quando a gente falar das plantas, tem diferentes formas de plantio, né? A gente normalmente planta, ataca em 4 frentes de plantios, que vai ser da semente, que é o mais natural, a semente, a muda, né? Que é nada mais do que a semente depois de germinada já numa condição melhor, maior. Uma mudinha de mamão, por exemplo, você vai jogar aquela sementinha de mamão, em breve você terá isso aqui. Você pode plantar a mudinha no estágio mais avançado. A estaca, que é uma forma muito interessante de plantio, bem simples. E a estaca é interessante, que às vezes ela resiste mais do que uma muda, algo assim. Algumas mais, outras menos, mas você consegue tirar uma estaca hoje, às vezes plantada daqui uma semana, tranquilamente. Você deixa na água também, às vezes se ela for mais frágil. E é um crescimento vegetativo, é uma estratégia da planta também para ela conseguir se perpetuar. Você tira um galho dela, você fica no chão e começa a brotar um novo indivíduo, um clone daquele que você tirou. Então é muito fácil, a mandioca ela é muito reproduzida assim, os índios dominam muito essa tática de plantio através da maniva da mandioca. Infelizmente eu não trouxe para cá, mas seria uma ótima espécie para cá também, para ir criando um solo. Ela não ia conseguir se desenvolver muito porque tem pouca terra, mas ela ia ajudar a criar o solo muito bem. É uma espécie que faz isso muito bem, descompacta o solo. E
E também a gente consegue plantar muito de raiz também, de bulbo. Um inhame, um gengibre. São coisas que a gente planta pela raiz, a gente só enterra, depois ela brota. Então é legal também quando a gente for plantar, a gente seguir uma sequência para a gente não se perder, plantando primeiro as coisas mais visíveis para depois as menos visíveis. Então primeiro as mudas, depois as estacas, depois o bulbo se tivesse, depois as sementes, para a gente não plantar uma semente depois plantar uma estaca em cima da semente. Então isso é legal ter essa sequência. Quando você tem essa diversidade de formas de plantio, hoje aqui a gente tem semente, estaca e muda. Acho que a gente só não tem o bulbo, a raiz. Então você vê que a gente vai plantar de várias formas, o que também seguindo a lógica da diversidade, você vai atacar. É muito mais fácil você ter um sucesso plantando de diferentes formas do que plantando de uma forma só. Então o boldo vai ser uma espécie que vai gerar matéria, vai gerar sombra, vai gerar vida rápida aqui. Aqui é uma espécie frutífera, é a amora, é outra espécie que pega destaca muito bem também. Então uma frutífera que pega destaca, é muito interessante. Qual é? Amora. Amora todo mundo conhece, não sei. É uma frutinha bem com bastante cor, bastante pigmento, roxa. Ela fica bem roxinha, bem docinha quando madura. Atrai muito a ave fauna, as aves. Então é isso, plantando você atrai passarinho, atrai todo tipo de bicho que é interessante para gente. Essa aqui, Ora pronobis, é uma punk, já foi falado, assim como outras tem aqui que são comestíveis, só que é uma punk que é bem importante, que ela é muito proteica, muito rica em proteína. Então em Minas Gerais dizem que ela até foi uma das grandes fontes dos escravos que conseguiram trabalhar tanto. Dizem que ela tem 8 vezes mais proteína do que carne e cresce muito fácil também, ela é bem rústica, pega destaca também. É um cacto, exatamente, uma cactácea. Deixa eu experimentar. Carne de pobre. Bom, refogadinho. E ela é bem palatável, assim, ela é um Ora pronobis. E na roça se come muito essa planta, justamente por ser um grande substituto da carne. E ela é muito boa de comer em saladas. Eu não vou oferecer aqui, que deve estar um pouco sujo, vendo a minha mochila e tudo mais. Senão a gente vai comer tudo aí. Mas enfim, a folha também não é muito importante na hora do plantio da estaca. É até bom você tirar a maioria das folhas para ela gastar energia se enraizando primeiro. Senão vai ser um gasto energético para ela ali, até de água e tal. A folha ela precisa de muita água. Então muitas vezes a gente tira todas, como está aqui. A gente planta isso aqui e das gemas vai sair uma folhinha e vai se enraizar. Às vezes a gente deixa uma folhinha ou outra, vai muito do agricultor e tal, não tem uma regra, deixa uma folhinha ou outra para ela respirar, que fala. Que faz sentido também. Então a gente vai fazer das duas formas, mostrando que as duas formas são bem-sucedidas. E mais o que? Então é isso, eu trouxe estaca de Ora pronobis, boldo e amora. Onde você pegou? Peguei na Urca, num plantio de rua também da Urca. Deixa eu ir pra lá. Eu trouxe também algumas coisas também que eu fui distribuindo na mão de vocês. E da maioria são mudas com raiz, né? A maioria. Então, na verdade, vocês vão enterrar a raiz por completo, né? E pode enterrar um pouquinho mais, assim, deixando só bem as folhas mesmo pra cima, porque ela vai crescer, então vai precisar, né, de novo, pra não precisar tão pronto, colocar mais terra em cima, então a gente já enterra ela um pouquinho mais, assim, mais profundinho. E daí tem milho, tem hortelã-pimenta, orégano, alecrim, coentro, tem manjericão, tem vinagreira, Isso aqui é orégano. Tem uns tomates também, tem capim-limão, cidreira, mais cidreira, enfim, acho que eu falei tudo. Boldo, isso aqui, e tomate, eu trouxe um tomate só, mas acho que tá na mão de quem, não sei. Enfim, mas é o tomate na mão dele. Isso. E daí vocês façam do jeito que a gente falou, né? A gente tem que dar uma
camada assim na terra porque ela tá muito côncava, então eu tenho só 3 pazinhas, então vocês podem fazer com as mãos, não tem problema, dá uma camada pode. Quem não quiser sujar muito a mão, tem mais umas 2 pazinhas aqui. E daí é ótimo sujar as mãos, ótimo para as energias. O composto que tá no balde, ele tá com um pouco de lixo assim, né? Porque vem do composto lá do fundão que a gente cata, né? Recolhe as folhas na rua e daí deixa compostando lá, daí fica com plástico, com embalagem. Dá uma dúvida, eu conheço assim, normalmente quando coloca, eu colocaria uma água no buraco. Vocês não fazem assim. Mas só vai jogar no buraco. Tá, tem que cobrir antes com palha e aí a gente vai abrir o ninho e vai lançar um pouco de composto. Tá, vamos cobrir com palha então. Melhor, vamos espalhar assim, ó. Espalha primeiro a terra, assim, que nem tá aqui fazendo aqui assim, ó. Só aplanar ela. Isso, aplanar ela. Aí depois a gente vem com a folha seca. Tá vendo? Aí tem essas folhas secas aqui, ó, que a gente tem que jogar por cima. Boa. Então, primeiro é melhor a gente cobrir o solo bem, que a gente começou o trabalho aqui, mas na verdade a gente não terminou. Quanto melhor o solo estiver coberto, quanto mais estiver coberto, melhor. Por quê? Porque assim ele vai estar menos exposto às intempéries físicas da chuva, do sol. O sol não vai estar batendo diretamente ali. E mais matéria orgânica vai ter em cima. E essa matéria orgânica aos poucos vai virando terra. Então, quanto mais matéria a gente botar, mais preta essa terra vai ficar em breve. E mais protegida ela vai ficar. Então você vai ter que regar menos e elas vão ficar mais gigantes. Tem alguma loja específica para seguir? Até levar alguma tabuada? Você vai falar também. Rolou lá, não rolou? Fala de novo. Falei um pouco sobre isso. Então, gente. O milho com as aromáticas. Deixa eu ver qual que eu trouxe. Manjericão só trouxe um, né? Manjericão e milho juntos. O alho pode ficar nas bordas, os milhos no meio, assim. Aí, isso aí é orégano. Orégano se espalha feito moito, assim, sabe? Então é bom colocar na borda aqui assim, ó. Porque ele vai se espalhando feito uma moitinha, aí ele não atrapalha muito também. E o milho vai pra onde? O milho planta assim no meio da leira, assim, sabe? Do canteiro. E daí tem que intercalar ele com... Seria bom colocar um tomatinho também junto com o milho. E as aromáticas. Pode espaçar o milho de meio metro. E o orégano, a gente faz. E aí ainda vai jogar no... Orégano pode colocar nas bordas, naquelas bordas. Aí depois de cavar um buraquinho, bota essa terra preta. Bota a terra preta e daí depois põe a plantinha. Essa bordinha aqui do posto colocar ele. Pode, É o orégano aqui. O bolo dessas coisas Aí eles você vão pode pegar bem na colocar terra ele ruim, assim, mas pra- certos temperos, certas coisas. Ele gosta de ficar entre a madeira, assim, sabe? Mas tem que cavar. Eu venho aqui de vez em quando. Dá pra fazer mais de um. Quem tem mais milho aí? Pode plantar milho aqui também, ó. Eu vou plantar isso depois também. Pode me dar um pouco dessa Aí eu posso botar tudo aí dentro, né? A Bruna bota ele bem aqui no cantinho. Que ele pega. Só falta de plantar para os macacos. Aí eu tô botando um adubo.
Ó, é melhor trazer o balde com essa pazinha aí. Eu vou pegar. Acho que 3 é o máximo. 3 de milho ao máximo. É igual botar semente, então. Coloca quanto, cara? Aqui, ó, tô com milho aqui, aí eu... Acontece, é bom você botar um junto pra você apoiar no outro. Na verdade, quando eu fazia, Depois vou dar banho. eu botei agora só um. Não deixar a matéria embora. Aí, olha só, Quando a terra fica exposta, aí sim ela... Fala, Rei. fiz o buraco, cara, botei a terra e depois só botei outro material de volta. Show. É isso mesmo? Tu plantou alguma coisa ou não? Plantei o milho. Ah, não, isso. Plantei, aí depois eu... Perfeito. Não, perfeito. Perfeito. Então, vou plantar os milho de semente também, pra vocês verem que é até mais comum plantar milho de semente. Esse é um buraco. É outra nova crescer. Bota uma transmissão, bota que rola. Bota a transmissão aqui, ó. Então, o milho é bom você plantar mais ou menos sempre no meio do canteiro. Por quê? Porque é uma espécie que cresce rápida, de uma altura grande e rápida. Para ele não sombrear as que estariam no meio. Se você for na bola, rapidamente ele vai crescer e vai sombrear totalmente o meio do canteiro. Então é bom ele estar no meio do canteiro, não sombreando, ele é totalmente... Então, mas crescem rapidamente. aí, toma. Vai cavar, bota mais ali. Você tem que ter tempo. Tá dizendo que tem pouco, ó. Agora eu entendi. Dá não? A gente pobre. Botou? Já foi. Cara, Fica assim mesmo? ela tá quente, é. Porque ela tá em processo de decomposição. Rapidamente ela vai germinar, você vai germinar rápido, daqui uma semana você vai ver aqui, vai estar os brotinhos e vai embora. Não vai ver não. E é um plantio que normalmente tem um sucesso maior. Deixa eu botar mais aqui. aqui de muda. Porque ela já começa do zero ali, daquele momento, qualquer fator ali ela já está mais adaptada. Agora calma, Ao local. bota aí o Mas plante é bagaço, sempre joga um mais um pouco. estressezinho pra planta. Vai. Então, plantar assim de semente como a gente está fazendo é muito bom. Tem semente de quê? Tomate. Ah, bota aí então. Então,
Se você quiser incendar dessa forma no meio, você deixa Não, é porque separado. É aquele de caixinha? E aquele de caixinha? Não, esse aqui é... Agora bota a folha de volta. de caixinha não. Esse aqui é... Eu percebi isso porque na teimosia. Ah, e aqui você tem medo de tomar? Não sei. Então, bota aqui. Acho que não tem nada não. Quero te comer, amigo. Tava falando com o Cris, que a gente vai querer ver como é que ficou, que vai ter que tirar foto do nosso canteiro ali. Ah, tira qual é? Só o plástico não. Tira o plástico, tira o plástico. Tira o plástico. Oi. Isso é chaia. Tá bom? Eu tô falando que esse aí não é, ele veio de uma agrofloresta. Vou plantar essa chaia aqui agora, procurar um espaço. Fazer as hortas, Lucas, que é uma apoiando o outro. espaço para essa chaia. ah, esse de lá, ó, lá na ponta. Será que é terra ali? Aqui? Pode plantar aí. Não, não. Ali não vai. Quer fazer um furão? Melhor jogar o composto. Não sei, tava pensando em plantar ela no canto, Acho talvez. melhor, Ali não tem cimento? não sei. Mas ali as árvores na lateral pelo menos conseguiram encontrar caminho. Deixa eu ver. Papel de bala aqui não rola, né? Botar mais. Quem que vai levar a folha pra comer? Eu? Só que tem que fazer um processo de branqueamento, né? Que você cozinha. Ah, essa daí é de quê? Isso aqui é chaia. Já ouvi chamarem também de espinafre de árvore. Eu vou levar também, pra botar amanhã na nossa comida. Tem Pô, que isso cozinhar aqui durante dá quanto tempo? Ah, uns 5 minutinhos. É isso, já tira Igual couve. Aí refoga. Eu acho que pode tirar os talos. Dá pra fazer suco verde também. O limão quebra meio Mas tem que que assim. cozinhar 5 minutos. Pra fazer o suco verde não, com limão. Ah, não? Aí o vinho não tem problema. É, o limão meio que anula a toxina dela. Ah, Mas ela é joga super limão por causa do nutritiva, é ácido. uma delícia. O ácido forte. E ela dá faz, pessoal. Acho que essa É, aqui pra fazer o ótima. almoço amanhã. É, Bem resistente. toma mais. Ó, tem um monte de folhinha aqui, ó. Ah, ainda vou levar, tem outro. Ah, é, tem outro. Traz leite. É. E o hora pra nós? Sair só Tem aqui, ó. a caixa inteira aqui, por exemplo, sair só torando. Então é aqui mesmo. Você quer contar pra nós? Depois da plantio, você vai fazer mais alguma coisa? Bom, é... Certo. Nem vem, foda-se. Deixa eu falar.